Bom, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai estar resolvendo os exercícios propostos pelo professor Aníbal, nosso professor na FCA Unicamp, referentes ao módulo 1 de cálculo numérico. Meu nome é Anderson e eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o exercício 1. O objetivo desse primeiro exercício é transformar um número de decimal para um número binário. Essa transformação é um processo bem simples, em que se baseia em dois processos: a transformação da parte inteira e a transformação da parte fracionária. Quanto à parte inteira, ocorre uma sucessiva divisão do número por 2, tendo como resultados ou 0 ou 1. 0 caso o número seja par e 1 caso o número seja ímpar. Com esses restos da divisão, elabora-se uma espécie de uma lista, uma sequência, que representa um número na base binária, base 2. Esse aqui temos um exemplo no slide, do número 21, 10101, e que, para a transformação do número de binário para decimal, ocorre a multiplicação por 2 elevado a n começando com 0 e indo até o limite, da direita para a esquerda. Quanto à parte decimal, ocorre uma sucessiva multiplicação dessa parte por 2 e verificação se o número for maior ou igual a 1, 1 vai ser o número representativo na lista. Caso o número ainda se encontre menor do que 1, 0 vai ser o número representativo na lista desse número. Temos o exemplo do 0,125. Bom, gente, referente à programação, nessa primeira parte, a gente vai colocar o programa inteiro dentro de um while para conseguirmos imprimir 4 vezes o resultado final, um para cada RA testado, tendo em vista que somos um grupo de 5 e 4 RA serão utilizados. Vale lembrar que o RA vai ser nossa entrada, nosso input, tem até aí na programação digite seu RA. Após essa entrada do RA, o RA vai ser transformado em um número aleatório entre 0 e 1 e multiplicado por 100. Após isso, para finalizar essa primeira parte, temos a programação round entrada 2, em que vai se arredondar esse número para até 2 casas decimais. Oi, gente, eu sou a Luísa, eu vou explicar um pouquinho sobre a programação da parte inteira. Então, para a gente conseguir converter o número na parte inteira dele, em binário, a gente vai primeiro transformar o número gerado pela RA em uma variável do tipo float, para a gente conseguir trabalhar com ela. Depois disso, a gente vai selecionar só a parte inteira do número, a gente vai inicializar uma variável de saída, e a gente vai entrar num while, e vai ter 2 condições nesse while. Então, a gente vai calcular o resto da divisão por 2 e concatenar com o texto de saída, e dividir a variável por 2 para retornar ao começo do while. Tudo isso enquanto a condição de o valor ser maior ou igual a 1 for respeitada. E, por fim, a gente só vai colocar um ponto para separar as duas partes, mas isso vai ficar mais claro explicando a programação em si. Então, aqui a gente recebe a variável de entrada e converte ela para uma variável chamada número, que é a mesma coisa, só que do tipo float. O que a gente vai fazer é chamar de val a parte inteira desse número. Então, a gente vai pegar e transformar na variável do tipo int o resto da divisão inteira por 1, porque daí a gente vai ter só a parte inteira do número. Depois disso, a gente inicializa a variável saída, colocando essas aspas vazias, e entra no while. Nesse while, a gente vai ter a condição: enquanto o val for maior ou igual a 1, a gente vai executar os 2 comandos seguintes, que são, a gente vai chamar de saída, que vai ser a variável do fim, que a gente inicializou antes, no resto da divisão de val, que era a variável da parte inteira, por 2, e a gente vai transformar isso do tipo texto, já que a saída entende o tipo de texto, e vai concatenar isso com o que a gente tem antes em saída. Então, a gente vai pegar o que tinha antes em saída e concatenar com o resto da divisão inteira por 2. E depois disso, a gente também vai chamar de val, a gente vai atualizar a variável val como sendo a divisão por 2. Depois disso, a gente só vai colocar print para a gente ver a parte inteira do número. E, por último, colocar a vírgula aqui no Python como ponto, concatenando com o texto de saída, para separar a parte inteira da parte fracionária. Oi, gente, meu nome é Ana Laura, e eu vou explicar para vocês agora a terceira parte desse primeiro exercício, que é a parte do número decimal. Então, a parte decimal do número, né? Desculpe. Então, a gente vai primeiramente multiplicar essa parte decimal por 2 e criar alguns comandos e condições para a gente obter o número binário, que é o nosso objetivo. Mas vamos lá para o programa que eu vou mostrar para vocês, acho que vai ficar um pouco mais visual. Primeiramente,
para a gente pegar a parte decimal, a gente vai fazer número menos o resultado da divisão inteira de número por 1, vezes 2, como a gente já explicou na teoria. E aí a gente vai criar um comando while. O while, ele repete as nossas instruções enquanto as condições forem verdadeiras. E para esse exercício, a gente colocou 2 condições, sendo elas que o decimal tem que ser maior do que 0 e que pode ter até 5 iterações. E aí a gente também adicionou 2 estruturas de condições, que é o if, ou seja, se o decimal for maior ou igual a 1, o dígito concatenado à saída será 1. Caso contrário, else, ou seja, se o decimal não for maior ou igual a 1, o dígito concatenado à saída será o 0. E aí a gente vai adicionar esse iter mais 1. O que isso significa? Que a gente vai atualizar esse comando, porque se a gente não fizer isso, pode acontecer um laço infinito e pode dar errado. Então a gente coloca isso e depois é só a gente finalizar com o print, a mensagem que a gente quer que apareça e o nosso resultado. Aqui a gente colocou os nossos resultados referentes a 4 RAs do nosso grupo. Oi, gente, meu nome é Maria Luísa e eu vou começar explicando o segundo exercício proposto para o módulo 1. Então, o objetivo desse segundo exercício é verificar qual que é a precisão da nossa máquina, né, do nosso computador, ou seja, até quantas casas depois da vírgula o nosso computador consegue mostrar para a gente. Então, na primeira parte do programa, primeiramente a gente definiu valores iniciais para o A e para um S, então A igual a 1, S é igual a 2, e vamos analisar essa expressão que já está dentro do while, que é A é igual a sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Dividir o nosso valor inicial de A, que é 1, o máximo de vezes possível por 2, então a gente vai dividir o máximo, esse 1 na metade, até que a gente chegue num valor suficientemente pequeno antes que a máquina aproxime esse valor para 0. Então, esse valor antes do 0 vai ser chamado na nossa precisão do computador. Então, analisando essa outra expressão que a gente tem aqui, S é igual a 1 mais A, quando o nosso valor de A for arredondado para 0, o que significa que a máquina deu um erro, a gente vai ter o nosso valor de S é igual a 1, já que o S é igual a 1 mais A. Logo, a gente coloca esse valor de S dentro da expressão do while, para dar um pause nesse looping. Então, a gente vai ter que o nosso A vai ser dividido por 2, até que o S for menor que 1, né? Então, quando o S for igual a 1, o A ele não vai ser mais dividido por 2. Então, a gente vai ter o cálculo aí da nossa precisão. Então, nessa última expressão, a gente tem que prec é igual a 2 vezes o A, porque a gente não quer o nosso valor de 0, a gente quer um valor antes desse arredondamento. E por isso que a gente volta, esse prec é igual a 2 vezes A, é como se ele voltasse nessa primeira expressão do A dividido por 2. Então, por fim, a gente coloca aqui um print, o valor final é prec, que é o nosso número encontrado. E pode passar? Aqui tem um resuminho para entender um pouquinho melhor. Então, primeiramente, a gente divide o A por 2, o máximo de vezes possíveis, até que a máquina arredonde esse valor para 0. Então, dentro da nossa função while, a gente tem o S tem que ser maior que 1, até porque quando o S for igual a 1, o A vai ser igual a 0, a gente já vai ter passado da nossa precisão. E, por fim, a gente tem que o prec é igual a 2 vezes o A, para a gente retornar no valor anterior ao arredondamento. Uma observação dessa primeira parte é que o valor inicial de S, que no caso S é igual a 2, ele não interfere tanto, então ele poderia ser qualquer outro valor inteiro. Oi, gente, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar um pouco sobre a segunda parte desse exercício. Como a Maria Luísa disse, nós vamos alterar alguns parâmetros definidos na primeira parte. Então, primeiramente, nós vamos colocar o programa inteiro dentro de um while para conseguirmos imprimir 4 vezes o resultado final, um para cada RA testado, assim como fizemos no primeiro exercício. Agora é necessário transformar o número de entrada, que vai ser o RA dos integrantes, né, que é o que a gente vai digitar no computador, em um número inteiro aleatório. Essa variável nós vamos chamar de val. A partir daqui,
nós vamos seguir a lógica de programação da primeira parte, mas nós vamos mudar algumas coisas. Pode passar. O nosso A vai continuar sendo igual a 1, mas o S, que antes era igual a 2, agora vai ser igual a val mais A. Então, dessa forma, nós chegamos no segundo while. O A será novamente dividido o máximo de vezes por 2 até o computador aproximar esse valor para 0. O programa vai rodar enquanto o S for maior que val, mas como S é igual a val mais A, quando a máquina aproximar o valor de A para 0, S vai se igualar a val e aí o programa sairá do loop. Por último, nós vamos continuar definindo a precisão da máquina como prec igual a 2 vezes A, para possibilitarmos a impressão do último valor possível de A antes da aproximação. Pode passar. Foi possível concluir que, a partir desse programa, que quanto maior for val, que é o valor aleatório referente ao número do RA, menor será a precisão da máquina, como nós podemos observar pela tabela. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam e ativem o sininho. Então, até o próximo vídeo.